Agora a Superliga Masculina de Vôlei, o Sada Cruzeiro derrotou o Pinheiros Sky ontem à noite, em Contagem, e saiu na frente no duelo pelas quartas de final do torneio. Terceiro colocado na primeira fase da Superliga Masculina, o Cruzeiro superou o Pinheiros Sky e largou na frente nas quartas de final, 3-1. Logo no primeiro set, o Cruzeiro mostrou que vinha para decidir. Wallace, dono da segunda melhor marca de ataque na competição, soltando a mão. Os mineiros tomaram a dianteira e abriram o placar, 25-14. No segundo set, os comandados do técnico Marcelo Mendes diminuíram o ímpeto, facilitando as ações do Pinheiros. Os paulistanos erraram menos e deixaram tudo igual. Além disso, o Astro Giba chamou a responsabilidade para si e terminou como o maior pontuador da parcial. O terceiro set pareceu que seria mais equilibrado. Não. Com ótimo entrosamento entre o levantador William e o ponteiro Felipe, a equipe mineira voltou a ditar o ritmo e fez 2-1 no jogo. À frente no placar, o jovem Wallace recuperou a confiança, levou a melhor e o Cruzeiro a primeira vitória nos playoffs. Com a vitória, o Cruzeiro se juntou ao SESI e ao Vivo Minas, que venceram o Medley Campinas e o BMG Montes Claros, respectivamente, abrindo a série melhor de 3 com vitória. O próximo encontro entre as equipes será na sexta-feira, só que em São Paulo. Caso o time dos experientes Giba e Gustavo empate, o terceiro confronto será no domingo, de novo em Minas Gerais. É porque foi só o primeiro jogo, né? Realmente o Cruzeiro fez a diferença, o Sada Cruzeiro. Acho que eu disse até o seguinte, foi um jogo tranquilo, de certa forma, para o Cruzeiro, com exceção do segundo set, que o pessoal ficou meio assim, o Wallace parece que sentiu um pouco a questão da responsabilidade, depois ele até comentou no jogo, né, ver o Giba do outro lado e tal, era uma nova história para ele, mas o menino tá jogando demais, e o William, como levantador, rodou o Cruzeiro o tempo inteiro, foi fantástico, então acho assim que o Cruzeiro foi muito tático e muito preciso. Acho que é nisso que a gente tem que confiar para essa sequência. William, Wallace e Henrique foram os nomes do jogo ontem. O Wallace ganhou o troféu Viva Vôlei como melhor em campo, com 19 pontos marcados. Felipe também muito bem, né? Felipe, vamos ressaltar também. É Felipe, não é Henrique, não. Henrique é do Minas. É do Minas. É o Felipe. Felipe jogou muito. O Wallace ontem jogou muita bola. E o William, a gente até estava falando em off aqui, eu e Pinel, é muito inteligente, é um levantador muito inteligente. E o vôlei futuro também, né, se juntou a eles, né? Nós vamos falar daqui a pouco, vamos mostrar mais tarde, ganhou também. E os próximos jogos. Verdade, é a liga mais equilibrada dos últimos anos, tá né, muito Flávio? bom de ver, né? Hoje nós temos aí, a gente pode tirar o Campinas, que não vai ter chance contra o SESI, mas aí nós temos 6-7, de 5-7 times que podem levar esse título. E o Giba só jogou no segundo set também. Foi. Né? No segundo set ele desequilibrou. Agora, a gente sabe que o Minas jogou 3 vezes, aliás, o Cruzeiro jogou 3 vezes contra o Pinheiros e ganhou as 3 esse ano. Ganhou. As duas na Inclusive, primeira São fase. Paulo, 9 sets ganhos e 2 perdidos só. Agora, não é um time bobo o time do Pinheiros. Mas não é mesmo. Jogando em casa vai dar trabalho pro time do Cruzeiro. Agora, a vantagem do time do Cruzeiro é essa dupla, o Wallace e Douglas e o William levantando. Né? Porque quando eles jogam, eles desequilibram. O conjunto é muito importante no vôlei também. Né? Porque o time do Pinheiros teve muito problema de contusão durante a temporada. O Giba ficou fora, né, um determinado momento. Ele está voltando agora, a gente vê que agora, ainda não está se As peças, né, do Rodrigão e do Marcelo. Exatamente. O técnico falou tudo isso depois, exato. né? Mas, e disse que vai mudar a história, que lá é diferente, mas é bom lembrar Gustavo, que ganhou tudo lá. Mim, foi o maior bloqueador que eu conheci na história do vôlei. Não está bem ainda, né? Que o Gustavo foi muito importante para a seleção brasileira. Agora, eu acredito sinceramente no Cruzeiro. Acho que está aberto Minas e Montes Claros ainda, porque Montes Claros tem um time também razoável. Como está aberto ainda o jogo da CIMED. Agora o SESI não. O SESI eu acho que passa tranquilo e já está, para mim, garantido na final. E é engraçado até que eu ouvi alguns torcedores lamentando que o Cruzeiro não terminou na segunda colocação, né? Para ter aquela vantagem caso passasse também para as semifinais. Só que acabou sendo melhor, né, Sérgio? A gente também comentava, porque pegar o vôlei futuro não tá fácil não. Já meteu 3-1 na CIMED lá em Florianópolis. De virada. E foi um jogo sensacional. O Ricardinho tá jogando muito no duelo. Aliás, que duelo, né? Que duelo, o Cão, né? Leandro, o Cubano tá... O Cubano Vamos pedir para colocar a arte aqui, então, dos resultados. Saca muito bem, o time do vôlei futuro. Vamos lá, então, Superliga de Vôlei Masculina, quartas de final, o SESI fez 3-1 no Medley Campinas, as parciais foram de 19-25, 25-23, 25-22, 25-15, esses foram os primeiros jogos, o BMG Montes Claros fez 3-1 no Vivo Minas,
ao contrário. O Vivo Minas fez 3-1 no BMG Montes Claros, esse jogo realizado lá em Montes Claros. 23-25, 25-20, 25-23 e 25-20. E depois ontem, completando a rodada dessas quartas de final, o Sada Cruzeiro venceu Pinheiros por 3-1, 25-14, 21-25, 25-18 e 25-21. E aí a gente teve o jogo que encerrou esse playoff das quartas de final, que foi o CIMED de Florianópolis, perdendo para o Vôlei Futuro por 3-7-1, 23-25, 25-21, 25-20 e 25-22. E agora os próximos jogos, então, das quartas de final, a gente tem na quinta-feira, ou seja, amanhã às 19 horas lá em Campinas, o Medley Campinas e o SESI. Depois você tem o Vivo Minas e o BMG Montes Claros, também na quinta-feira às 21h30 lá na Arena Vivo, é o jogo dos mineiros. Depois você tem o Vôlei Futuro e o CIMED Florianópolis, esse jogo na sexta-feira às 18h30 lá em Araçatuba. E na sequência, fechando aí então essa segunda rodada das quartas de final, Pinheiros Sky e o Sada Cruzeiro na sexta-feira às 21 horas em São Paulo. O mais engraçado, Dimara, é que todos os jogos foram bem equilibrados. 3-1. Só que todos foram 3-1. Todos 3-1. Não teve tie-break em nenhum Não. dos jogos. 3-1 bem E lembrando que equilibrado. no feminino, a estreia é sábado, domingo. Começa sábado, a Contra o Superliga. Pinheiros, faz o primeiro jogo na Arena os aqui. playoffs, E o Praia Clube também. Deixa eu entrar no assunto que é importante para a gente falar em termos de campeonato brasileiro, que é a questão, a gente pegou a tabela do campeonato e viu o seguinte, galera, tem jogos marcados para o mesmo dia na Arena do Jacaré, porque agora nós temos 3 equipes mineiras na Série A. Será que o pessoal não olhou, não, Fábio Pinel? A Arena do Jacaré tem condição de receber rodada dupla? A menor condição. A gente tem que analisar nesse caso até o seguinte. Primeiro, que o erro da organização da Copa do Mundo. Deixaram Belo Horizonte com apenas um estádio para 3 times. Além disso, né? O primeiro erro foi esse. É. O segundo, a CBF, já tendo conhecimento desse erro, fez a tabela do primeiro turno com datas e horários, colocando os jogos dos mineiros no mesmo dia e horário. E quando não é no mesmo dia e horário, é no mesmo dia com horários diferentes, ou seja, uma possibilidade de rodada dupla. Que a Arena Só que não não há tem. menor condição da Arena do Jacaré receber uma rodada dupla. Eu conversei há pouco com o Rivelli Nunes, assessor da ADENG, e ele me esclareceu. A Arena hoje tem 4 vestiários, 2 para jogos preliminares, equipes juniores, equipes de base. Só menorzinhos, E mas um a desses ganhar. 2 ainda está sendo utilizado pelos trios de arbitragem. Ou seja, não há a menor condição da Arena do Jacaré receber uma rodada dupla. E a gente tem 2 jogos, 2 rodadas, em que as equipes jogam no mesmo dia e horário, e outros 3 jogos, outras 3 rodadas, em que as equipes jogam uma às 4 e outra às 6h30, no mesmo local. E aí Isso é você um vai absurdo. trocar as torcidas. É um E aí como é que desespero. vai Aí você ser? fala o Alguém seguinte, quer me acabou o jogo, explicar? a polícia põe todo mundo pra fora, agora entra outra torcida. Mas se não Isso tem aí condição de comportar Atlético e Cruzeiro no mesmo jogo, como que pode Ah, comportar não vai. Ué. de jogos diferentes, praticamente no mesmo horário? Sabe o É que isso impossível, mostra? é impossível. Sabe o que isso mostra? Mostra até um certo desrespeito da CBF com as equipes mineiras, porque nesses casos em que há jogos no mesmo dia e horário, poderia muito bem colocar no outro dia. A CBF Claro. já sabe. Tem um sábado, né? Que a rodada tá toda no sábado. Tem e o rodada domingo que tá os livre. 3 mineiros Sempre estão é o jogando América sábado. jogando Sempre tá livre. contra um time e ou o Cruzeiro ou o Atlético. Nunca Atlético e Cruzeiro no mesmo dia. Pode ter sido também, eu não sei, a gente até conversar com o Salum, se o Salum concordou com isso. Não, né? mas os times, vamos ser sinceros, que eu estou dizendo que isso até pode mudar, né? Em virtude do que vai acontecer para o futuro. Eu só estou dizendo o seguinte, parece que eles pensam tão pouco em Eles Minas, fazem um né? negócio. Serginho, eles não Premeditado. lembram. Não Não é leva a possível. sério, não Porque leva a sai sério. como Lembrar, oficial. lembra. Sabe por quê, Edmar? É tão claro, você pega a tabela no site oficial da CBF e está lá, um jogo abaixo do outro. Até trouxe uma cola, por exemplo aqui. América e Cruzeiro na 5ª rodada, 6h30, Arena do Jacaré. Logo acima tá Atlético e Atlético Goianiense, 6h30 a definir. Eles sabem onde que os jogos não podem ser no mesmo Essa lugar. rodada ia ser bacana. As pessoas iam encontrar essas 3 torcidas, não ia Eles ser não sabem bacana? Muito. Gente, é um negócio impressionante. É difícil, né? viu? É difícil. Esse pessoal que faz tabela, até um lance desse, eu até contei aqui no Minas Esporte, nós fomos colocar o time do Forrobol no Campeonato Mineiro de Futsal. Aí, na hora que nós chegamos para fazer a inscrição, um funcionário da Federação Mineira de Futsal falou com a gente, vocês não querem disputar só essas categorias aqui não? Porque essa aqui a tabela já está pronta.
É brincadeira, Eu vou gente. te dizer. Então, é uma Agora, coisa que... como se hoje você não tivesse a facilidade de comunicação que tem. Mas eles né, que a gente arrumaram já um falou. software, que não foi o que fez Isso o que eu ia papel, lembrar não tô agora, entendendo né? nada. Prepararam um software que calculou, levou em consideração 13 critérios, não sei quantos 39 critérios. 39 critérios para colocar os clássicos nas Eles últimas não lembraram rodadas. que era na Arena do O Jacaré. 40º critério era esse que não foi usado em Minas. Belo Horizonte só tem um estádio, só pode a Arena ser. do Jacaré. Esse tinha que ter colocado também, Pinel. Esqueceram. Tá vendo? E o pessoal ficou muito Descaso. preocupado com o jogo às 21 horas, esqueceu de olhar para onde, que horário que estava marcado. Depois do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre o clássico entre América e Cruzeiro. Continue ligado, olho no Minas Esporte. Olho na Band.